Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui. Estamos começando mais uma aula da comunidade Praticadamente. E essa é a nossa quarta aula do nosso curso Os Caminhos para o Autoconhecimento. E seguindo a nossa série de aulas, a professora e diretora Lilian Fleig vai falar sobre tarô e autoconhecimento. Você já usou as cartas de tarô para o seu autoconhecimento? Hoje você vai ver como é fácil e de grande ajuda. Não se esqueçam de deixar o seu like, porque essa aula é um espaço de construção coletiva e a sua participação faz toda a diferença. Ok? Lilian, agora eu passo a palavra para você. Olá, pessoal. Boa noite a todos aqui. Bom dia, boa tarde a quem vai assistir depois, né? Eu já tinha falado há um tempo de trazer o tarô como uma ferramenta para o autoconhecimento, né? Agora eu consegui aí um tempinho para fazer essa apresentação e trazer para vocês, aproveitando aí os recursos, nós temos tantos recursos bons aí para usar o tarô como autoconhecimento. E o que acontece? Eu fiz um slide, né, para ajudar. E caso você tenha alguma dúvida, você coloque aí no chat, se você está assistindo depois, coloca aí nos comentários, que nós depois respondemos, né? Porque, afinal de contas, eu vou deixar claro aqui, gente, eu não sou taróloga, eu não trabalho com tarô. Porém, eu já utilizo o tarô como ferramenta de autoconhecimento desde a minha adolescência, porque eu sempre gostei. Mas eu nunca tive como prática, eu sempre estudei, li, né? Como autoconhecimento, porque a minha busca de autoconhecimento ela vem desde a adolescência. E isso é muito bom, quando você começa a procurar ferramentas diferentes, tem várias ferramentas que você pode utilizar como autoconhecimento. E então, eu vou trazer aqui para vocês terem esse entendimento. Então, essa apresentação hoje é para as pessoas, de forma geral, que queiram usar. Eu não vou dar uma aula. Eu até sugiro, procurem, se você gosta, se você gostar mesmo, procure aulas de tarô, que tem várias pessoas que dão aulas maravilhosas. Nós temos no Praticamente o André Villa, que já nos deu lives de tarô. O André Villa, ele tira tarô muito bem, ele trabalha muito bem com tarô, e já fez, como eu falei, live aqui, palestra, já deu aula aqui pra gente, foi muito bom. E se você tem alguma dúvida, você pode também ir lá no nosso grupo do Praticamente, do WhatsApp, e perguntar, falar, que com certeza o André Villa tá lá, ele vai também te responder, porque como ele é tarólogo, eu vou jogar essa responsabilidade de tirar dúvidas com relação ao tarô, né, coisas mais assim minuciosas. O André Villa ele é muito bom nisso, né? Vocês podem até chamar ele para fazer uma consulta, porque ele é muito bom. Agora, como eu te falei, eu utilizo mais como autoconhecimento. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês vejam. Deixa eu abrir aqui. Bem, aqui, nessa apresentação aqui, eu venho trazendo aí para vocês perceberem que o tarô, ele é uma excelente ferramenta, como eu falei, para o autoconhecimento. E ele é um caminho simbólico, na verdade, para você compreender a si mesmo, né? E essa jornada simbólica, né, ela nos traz uma reflexão para nós sabermos quem nós somos, nossas escolhas, as nossas possibilidades de transformação. O tarô ajuda muito nisso, vocês vão ver isso. Para quem não me conhece, eu sou hipnoterapeuta clínica, terapeuta integrativa, trabalho com neuroterapia, enfim, tenho várias formações que eu não vou entrar agora porque eu acho que a maioria aqui me conhece, né? Mas eu vou seguir aqui mostrando para vocês que o intuito aqui é desmistificar o tarô. Trazer o tarô como uma ferramenta simbólica e não como algo ligado ao misticismo, né? E eu coloquei aqui algumas imagens da carta do Papa. O Papa ou Hierofante, né? Dependendo do tarô. O tarô mitológico, eu já tive esse tarô mitológico, hoje eu não tenho mais ele. Ele é o Hierofante. E nos outros tarô, de Marcélia e outros mais, ele é conhecido como o Papa também, né? E eu achei interessante colocar
o Papa, para trazer uma característica que, se você olhar para essa figura, eu já vou começar aí mostrando para vocês o seguinte, que quando você olha para essa carta, ela tem uma característica comum, apesar dos desenhos serem diferentes. Vocês conseguem perceber o que essa carta, o que eles têm na mão? Vocês percebem que na mão eles estão segurando sempre um objeto que demonstra conhecimento ou poder? E é por aí que você começa a entender, né? O Hierofante, ou o Papa, ele faz parte dos arcanos maiores, nós vamos entender isso melhor, é a carta número 5, né? E aí você vai perceber que o que o Papa representa, né? Ele representa uma autoridade espiritual, ele representa a tradição, ele representa o sistema de crenças, né? E, ao mesmo tempo, a busca de conhecimento. E esses conhecimentos ele vai em busca através de quê? Através das instituições estabelecidas, através dos mentores. Então, a gente vê aí que o Papa, né, todas as cartas, elas vão ter algum desenhozinho, e vocês vão ver isso independente do baralho, do tarô, vocês vão ver que tem características bem similares, né? Entre uma carta e outra, né? Então, quando ouvimos a palavra tarô, né, muitas pessoas elas vão pensar o quê? Elas pensam que é um sistema logo de adivinhação, adivinhar o futuro. É essa crença que a gente traz, né? Para que o tarô? É para adivinhar o futuro, né? E olha, eu vou te falar, o André Villa ele trabalha com um tarô terapêutico. O que é um tarô terapêutico? Ele vai te ajudar a você ter uma expansão de entendimento, um crescimento, você vai modificar certos sistemas de crença através do tarô, porque ele traz pelo, né, e eu estou trazendo aqui como o quê? Como um autoconhecimento. Então o tarô, ele você pode usar ele como um espelho simbólico da experiência humana para uma ampliação de consciência, né? Então, eu vou passar o slide aqui, ó. O que é o tarô, né? Eu coloquei um desenhozinho, que quem conhece vai ver que esse desenho parece a carta do louco, né? É uma carta que eu gosto muito, né? Acho uma carta bem interessante. E o que acontece? O tarô, ele tem a característica própria, independente de quem desenhou, independente dos mais antigos ou dos mais novos, que tem gente fazendo tarô, né? E você vai perceber que toda tarô que você compra, ele tem um conjunto de cartas com imagens simbólicas, né? Vocês vão perceber que as cartas, por exemplo, o louco, ele vai ter sempre essa característica de uma pessoa com a bolsinha pequena, com um cachorro atrás, e tudo isso tem um motivo, e você vai aprendendo esses motivos, né? E esse conjunto de cartas simbólicas, a gente tem registrado que ele surge ali na Europa no século XIV ou XV. E o tarô, normalmente, ele possui 78 cartas, que muitas pessoas chamam de lâminas, né? O total é 78. E ele foi utilizado, na nossa história toda, para diversos fins, né? Atualmente, muitas pessoas utilizam como autoconhecimento e também como desenvolvimento pessoal, né? Então, o tarô, você está percebendo aí, que é uma linguagem simbólica, né? Ela vai estimular o quê? Reflexões na gente, né? Porque os símbolos, eles fazem parte, os arquétipos fazem parte do nosso desenvolvimento, né? Quem estuda sobre arquétipo sabe disso. Então, ele é uma linguagem simbólica que ele acaba estimulando reflexões. Por isso que a gente pode utilizá-lo no autoconhecimento. E nós vamos perceber aqui, no próximo slide, o poder dos símbolos, né? O ser humano, ele pensa através dos símbolos. E aí eu vou mostrar para vocês aí como isso funciona. Porque o que os símbolos fazem? Eles fazem você organizar suas experiências, eles dão diversos significados às vivências, eles facilitam o acesso ao inconsciente. Quem trabalha com a não verbal já sabe bem disso, e com a verbal também, né? Conectam razão e emoção. E aí, quando a gente vai falando sobre essa parte simbólica, o que eu fiz? Eu coloquei aí uma carta, porque você vai ver aí que o ser humano, ele é tão através de símbolo que a gente tem até as crianças desenham, né? E através do desenho da criança você consegue entender o que ela quer dizer. E ela não tem linguagem falada ainda, mas você, pelo desenho, você já entende a criança, né? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês olharem essas 3 cartas ou lâminas, né?
As três, elas são a representação da temperança, que é o arcano maior. Vocês estão vendo aí a característica que elas têm, né? Estão em línguas diferentes, né? Aí você tem o baralho de Marcélia, tem o White e o Golden Dawn. São desenhos diferentes, porém, vocês vão perceber aí que a temperança tem a mesma característica, né? Ela tem aí o quê? Se você for perceber, se eu não digo nada para você, se eu não falo nada, o que representa essa carta? Você começa a perceber o quê? Que essas pessoas têm de comum, as três cartas? Coloca no chat ou fala. O que tem de comum? Para ver se. Andréia, lê aí para mim o que eles vão colocar aí que tem de comum nessas três cartas, para ver se a gente chega no mesmo senso, sem falar. Asas. Aham. Todos são asas. Tem asas, muito bem. Que mais? Um símbolo na mão. O que eles têm na mão? O que elas estão na mão? Vou perguntar. Não parece ser dois jarros ou dois copos? Eu não sei se está dando para enxergar bem, que a água está indo de um jarro para outro. Tem Sim. coroa, a coroa ou uma luz na cabeça, né? Tem uma luz aí, que eu vi alguém, né? O Mário botou a coroa, né? E aí, estão sobre a água. Mas aí olha bem, olha, observe o pé. Um pé está na água e o outro também? Aparentemente parece que não são os dois, né? Que estão na água. É só um pé, né? Então, aí olha só que interessante, né? Quando você tem uma carta que ela tá com dois elementos, no caso, tá dois jarros ou dois copos, você vai ver que a temperança tem essa característica. Ela tá levando água de uma vasilha para outra. Isso aí, ela simboliza o quê? Ela tem que ter o quê para ela conseguir jogar água de um lado para o outro? O que ela tem que ter? Ela tem que ter o quê? Se ela não tiver equilíbrio, ela consegue fazer isso? Ela consegue fazer sem equilíbrio? Então essa carta ela vai me trazer à memória o quê? O equilíbrio. Ela tem que ter o quê para que a água entre e não caia fora? Você concorda comigo que ela tem que ter um pouco de paciência? Um pouco de equilíbrio, de paciência, de harmonia, porque senão você não consegue jogar uma água dentro da outra jarra ou dentro do outro copo. Você consegue fazer isso? Muito bem. Um equilíbrio, exatamente, tem que ter um controle, exatamente. E o fato de ser o anjo, você vai ver que esse anjo, então você vê aí que essa carta ela vai representar todas elas. Tem o desenho representando que tem que ter. Tem o equilíbrio, a paciência, a harmonia, vários sinônimos com relação a isso. Ela tem o anjo. O anjo, nós entendemos que o anjo ele tem sexo. Não, né? Anjo normalmente ele é andrógeno, né? Então ele está dizendo ali que ele tá ali tudo levando para sem um lado X ou um lado Y, sem extremos, né? Ele não está no extremo. Quando você vê essa carta com um pé na terra e outro pé na água, o que dá a impressão? A terra é firme, a água já é fluido, né? Então ela mostra que está entre o material, o prático, e o emocional e o intuitivo. Por isso está com um pé lá e outro pé cá. Então ela vai nos trazer essa reflexão, né? Então você vê, é um anjo andrógeno, que ele, né, não tem sexo, então ele representa a fusão dos opostos, a superação da dualidade. Ele está superando a dualidade, ele não está cá nem lá. Tem a água, né? Que indica equilíbrio, um fluxo, um vai e vem, uma paciência, né? E nós vimos o pé, né? E o que você vê? Repara que atrás você pode ver que tem umas montanhas, umas estradas no fundo. Não tem esse fundo ele simboliza que a pessoa ela está esse fundo, essa estrada representa o caminho, né? Um caminho talvez a percorrer ou um caminho percorrido, né? E esse sol, esse brilho na testa ou atrás, ele traz clareza, ele traz iluminação, porque o sol não ilumina, não clareia. E aí você vai começar a perceber que todas as cartas que têm características similares, ela vai trazer isso. Entendeu? Cada elemento. Aí você vai começar a ver, essa aqui tem um sol grande, essa tem um sol pequenininho. Esse sol está lá atrás, esse sol está na frente.
Os 2 pés estão escondidos, os 2 pés estão na terra, os 2 pés estão na água. E aí você vai começando a entender todo esse simbolismo. É assim que as pessoas faziam a leitura. Então, qualquer um lia a carta, porque as pessoas sabiam o simbolismo. É que hoje em dia, nós não temos o hábito de mostrar para o outro, nós não temos a tradição de trazer os símbolos. Mas, quando você entende os símbolos, você vai olhar uma figura, vai saber o que a pessoa quis dizer com aquilo. Né? É uma carta ali, eu estou vendo ali que, né, o Mário colocou conexão do espiritual com o material, exatamente. Ela traz aí o equilíbrio, né? E aí você vai ver que tem arquétipos, como eu falei aí, né? Tem arte, ali você vai vendo várias dicas nessa carta. Então, você consegue, assim, ter a facilidade de entender percebendo a carta através dos símbolos, né? Esses símbolos eles vão conectando aí a tua razão com a tua emoção, ele vai te facilitando acessar o seu inconsciente, entendeu? Tudo isso tem aí nessa carta e nas outras. Você vai olhar as outras e vão começando a perceber os tarôs, os baralhos diferentes que tem aí. Bem, continuando, nós temos um grande mestre aí, estudioso dos arquétipos, que eu não podia deixar de falar de Jung, né? O Jung, ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, e ele foi o fundador da psicologia analítica. Ele estudava psicanálise com Freud, teve um pequeno desentendimento, e aí ele funda a psicologia analítica. Por quê? Porque ele começou a perceber que, através dos arquétipos e dos símbolos, tinham ali, dava para perceber uma camada da psique, dava para perceber o inconsciente coletivo. Ele começou a perceber também que os arquétipos eram universais, que os símbolos, o mesmo símbolo aqui para um objeto ou para um desenho, era o mesmo em outras tribos, em outros povos, em outras culturas, que nem contato tinham. Ele começou a perceber que o processo do desenvolvimento da pessoa era o quê? Era você conseguir integrar tudo isso, né? Então, é bem interessante que Jung, né, foi que ele vem trazendo esses conceitos que na época não tinha, não se falava disso, foi ele que trouxe. Consciente coletivo, arquétipos universais. Tanto é que tem livros de arquétipos do Jung, a jornada do desenvolvimento humano, ele começou a perceber a característica do desenvolvimento humano, como é. Inclusive, eu vou falar através das cartas, mostrar para vocês isso, né? Então, muitos estudiosos, eles observavam essa semelhança entre os arquétipos de Jung e dos arcanos maiores do tarô. Olha que interessante. Jung começou a observar isso, né? E aí, depois procurem o livro dele, que é muito bom. Nós vamos ver como o tarô ele pode auxiliar no autoconhecimento. Como é que nós vamos usar ele no autoconhecimento agora, né? Para começar, nós temos que entender o seguinte, que o tarô, ele funciona como um espelho. É como se você olhasse um espelho, né? O tarô, ele não responde o que vai acontecer, ele não... Essa pergunta, se você fala assim, o que vai acontecer? O meu futuro está definido? Ela vai me ligar? Eu vou conseguir ganhar na loteria? Essas perguntas, assim, não funcionam no tarô, tá? E eu coloquei, inclusive, aí, para vocês, uma lâmina de tarô egípcio. E olha que interessante. Essa carta é a carta 19 e corresponde ao Sol. Você está vendo o tamanho da iluminação que tem aí? Ela nos transmite uma coisa positiva ou negativa? O Sol. Olha o que nós temos de arquétipo. O que é o Sol para a gente? Sol é a vida. Não é isso? O Sol é que, né, sem o Sol, até nós, tudo acaba definhando, né? Então, nós vamos ter que ter primeiro esse entendimento, que o tarô ele não vai te responder, mas ele vai conseguir te ajudar a refletir. Ele vai te ajudar a refletir o quê? Como você está vivendo, o que você não está percebendo, porque lembra que o Jung ele percebeu o inconsciente coletivo? Às vezes você não está percebendo, o teu consciente aqui, o teu córtex está tão ativado que você não percebe. Aí você pega e coloca uma questão, tira uma lâmina e aí vai aquele símbolo trazer algo do teu inconsciente e você vai refletir. Não é que eu não tinha visto isso? E aí você vai perceber também quais os padrões você está repetindo.
Você vai perceber que quando você começa a usar como autoconhecimento, você vai poder ver o que você pode desenvolver. Às vezes você não está conseguindo fluir no trabalho, não está fluindo no teu relacionamento, e você pode pegar e colocar no tarô ali, se concentrar e pensar: o que eu preciso fazer para fluir melhor, para o meu relacionamento dar certo, para o meu trabalho dar certo. E aí sai uma lâmina e essa lâmina vai te fazer refletir sobre isso, entendeu? Então, o tarô tem esse objetivo, né? Deixa eu ver aqui o comentário que eu estou vendo aqui. Ah, em outros países, energia da vida com o masculino e feminino, crescimento junto, cultivar a vida. Exatamente, o sol, né? Exatamente. Ó, o Mário já está sabendo fazer análise lá do sol, tá vendo? É isso aí, entendeu? Bem interessante. E aí, o que acontece? Já perceberam, né? O tarô ele é um espelho. E ele é um mecanismo da projeção. Por quê? Porque quando nós observamos as cartas, nós vamos pensar, vai ali fazer a gente pensar, vai mostrar o que nós estamos pensando, vai trazer emoções, vai trazer desejos, vai trazer conflitos, vai trazer medos. E olha aí, tem gente que tem medo de algumas cartas do tarô, né? Tem algumas pessoas que têm umas cartas do tarô que a pessoa pergunta: ai, será que é perigoso? Ai, isso daí é o quê? É a morte? O que é isso? Né? Nós vamos falar sobre isso. Mas então, o tarô ele é esse mecanismo de projeção. E a carta ela funciona como um espelho psicológico, né? E aí, como espelho psicológico, eu vou fazer um exercício aqui. Vou pegar uma carta aqui. Vou pegar uma carta aqui. O tarô que eu tenho aqui é o tarô clássico do Ney Nafit. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E aí, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma carta aqui porque eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu gosto muito dessa carta aqui. Vê se vocês conseguem ver o eremita. Eu acho que eu vou ter que tirar porque tem um negócio aqui na tela, como é que é o nome? Desfocar, né? Aqui. Vocês estão vendo que carta é? É o eremita. É a carta número 9. O que vocês estão percebendo nessa carta? É, eu vou dar uma olhada aqui no. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Peraí, chat. Então, o Mário está falando aqui. Tá, tem uma bengala, sim. A bengala, ou um bastão, né? O bastão antigamente era muito utilizado, né? Que A mais? luminária. Tem uma luminária, uma iluminação. Vocês estão vendo onde está a iluminação? E a pessoa é nova ou velha? Uma pessoa velha, né? Uma pessoa idosa, ela representa o quê? No nosso arquétipo, representa a sabedoria. Vocês concordam comigo? Então, exatamente. A Zilma botou aqui, a sabedoria. Então, olha só. Sabedoria, iluminação. A gente entende que uma iluminação é uma luz artificial, não é? Se é uma luz artificial, a gente pode dizer que é um conhecimento que ele tem. Isso mesmo, autoconhecimento. E introspecção, ele tem um conhecimento que ele está caminhando e levando. Tá vendo como é que a gente começa a entender? E aí eu posso dizer que se eu tiro essa carta, se eu coloco assim, estou entrando num relacionamento agora, sai uma carta eremita. O que quer dizer? Que eu tenho que ter o quê nesse relacionamento? O que eu tenho que ter num relacionamento que sai uma carta eremita? O que você acha? Bom, tratar com sabedoria, né? Tem que tratar com sabedoria, exatamente. Cautela, exatamente. Entendeu? É um É. relacionamento que eu vou ter que entrar com sabedoria, com cautela. Eu vou começar a trabalhar numa empresa. Estou todo contente que eu vou trabalhar nessa empresa. Como é que eu tenho que trabalhar? Com cautela, com sabedoria, observando. Eu vou levar meu conhecimento, porém eu vou devagar, porque uma pessoa idosa ela vai como? Ela vai devagar, mas eu tenho conhecimento. Entendeu? Exatamente. Olhar para dentro. Tá entendendo como é que ajuda a gente? Às vezes ajuda a gente a ver algo que a gente não está vendo. Entendeu? Então, é importante, deixa eu ver aqui. Então, aqui fizemos um exercíciozinho e vocês viram que a carta ela funciona como um espelho psicológico, tá vendo?
né? E aí, o que acontece? Nós percebemos que o tarô, se você usar como ferramenta de reflexão, você pode te ajudar a tomar decisões, pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, ajudar na reflexão sobre os seus relacionamentos. Tá vendo? Olha quanta coisa que você pode utilizar o tarô. Você pode identificar padrões emocionais, ter clareza de objetivos, propósito de vida, entendeu? Então, como eu falei, é uma excelente ferramenta para que você avance na sua vida com mais segurança, né? E aí, agora, para você entender melhor, eu vou. Inclusive, essa foto aí é do meu tarô. Ó. Meu tarô é esse aí, essa marca aí, é o clássico do Ney Naif. É um camarada com muita experiência aí, que ele tem vários livros falando do tarô. Agora nós vamos ver como funciona a estrutura do tarô. Como eu tinha falado antes, nós temos os arcanos maiores e o arcano menores. Os maiores, eles vão falar sobre os grandes aprendizados da vida, sobre o ciclo de transformação, os temas profundos do ser, a jornada do autoconhecimento. Ele é algo mais assim, vamos dizer assim, grandioso, né? Assim, quando você quer ver a estrutura como um todo, né? Essas 22 arcanos, essas 22 lâminas, elas vão representar uma estrutura como um todo. Né? E dessas 22, o total, lembra, são 78 cartas, nós temos os arcanos menores. Tem gente que só joga os arcanos os arcanos maiores. Tem gente que só pega os arcanos maiores, essas 22, e joga só essas 22. Porque ela só quer, ela tem ali já a visão geral, né? Mas se você quiser ver os detalhes, você quer ver situações cotidianas, você pode colocar junto essas outras 56 cartas que elas vão trazer ali detalhes como emoções, pensamentos, comportamentos, né? E essas 56 cartas, elas são divididas em 4 naipes, né? Que depois eu vou falar desses naipes. Mas antes, eu vou querer passar para vocês aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, sim. A jornada do louco ou a jornada do herói com o tarô. Eu tô com o tarô aqui na mão, mas eu coloquei aí para que vocês para que vocês vejam que cada carta ela vai simbolizar uma fase, um arquétipo, né? Ou um desafio universal da jornada humana. Olha que interessante. E aí tem até uma historinha que eu separei aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu pelo menos eu pensei em separar aqui. Deixa eu ver aqui. Como eu falei, ela simboliza aí, né, a fase da vida. Também dita como evolução espiritual no tarô. Aí começa como? O louco. Vocês conseguem acompanhar aí o louco, a carta do louco? A primeira carta lá. A jornada ela começa com o louco dos arcanos maiores como um viajante, sem experiência. Não sei se vai conseguir, mas vou botar aqui na minha telinha. Aqui, ó. O louco, ele é um viajante sem experiência. Ele está aqui com uma mochila pequenininha, com com um cachorro nos pés dele aqui, né? E com um bastão, uma bengala aí. Esse é o louco. Ele é uma carta que não tem número. Uns falam que é o 0 do tarô. Ele começa com. Então a jornada ela começa assim. Uma pequena mochila que você leva, com um cachorro te puxando, né? Então, ele simboliza você iniciando algo novo, carregando só uma pequena bagagem e olhando para frente com esperança. Ao longo do caminho, você vai encontrar professores e lições. Você encontra o mago. Olha aqui. E aí você vai perceber que o mago, ele tem os elementos na mesa ali. O mago, ele ensina sobre as habilidades. Na mesa, normalmente, de todo o tarô, você vai ver os 4 elementos aqui. Você vai ver o mago segurando um bastão, você vai ver o mago com a espada, você vai ver o mago com o pé no chão, aparecendo. E aí, conforme você vai caminhando com esses ensinamentos e habilidades, você vai esbarrar aí com a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela vai revelar os mistérios internos. A sacerdotisa é a carta número 2. Olha ela com o livro na mão. E aí você vai começar a ver que os pés delas estão aqui, ó, ocultos. Tem várias simbologias aí que você vai vendo nessa carta. E conforme você vai caminhando na vida, você vai
encontrar com a imperatriz e o imperador. Ó, a imperatriz e o imperador. A imperatriz e o imperador, eles mostram a criação e estrutura. Ó, o masculino e o feminino, né, Mário? As cartas do meio trazem desafios mais intensos, porque nós estamos aqui na carta 3 e na carta 4. E aí, depois, tem outras cartas que têm os desafios. Depois, passando esses desafios, você vai passar também pelo enforcado. O enforcado ele vai pedir uma nova perspectiva. Olha como é que ele está de cabeça para baixo. Oh, meu Deus do céu, que eu não entendo aqui. Né? O enforcado ele está lá, né, de cabeça para baixo. Ele está te pedindo uma nova forma de ver. E passando nessa caminhada da tua vida, você vai encontrar a morte. A morte, gente, não é que você vai morrer, não, tá? É que a morte ela exige você deixar o passado. Tem pessoas que não deixam o passado em vida e preferem morrer. Mas na vida da gente, vocês, quem tem mais experiência, sabe que a gente várias vezes já teve que deixar o passado, muitas coisas para trás. Isso aí é a morte, né? E caminhando pela vida, você vai encontrar a torre. Olha essa torre aqui. A torre, ela destrói ilusões e estruturas frágeis, né? Porque a torre, ela é uma construção aqui, né? E no final, as cartas, conforme você vai andando e você percebe isso, você vai encontrar a integração com a sabedoria, né? Que é a estrela. O que a estrela traz? Ó, a estrela ela vai trazer a esperança. Ela traz a esperança e logo depois vem o sol. O sol ele ilumina o caminho. Ele ilumina o caminho e com o caminho, o seu caminho iluminado, você tem um mundo que encerra o ciclo com realização, pronto para começar tudo de novo com o louco. Essa é a jornada. Olha que interessante. Não é bacana? Não é bonitinha a história? Você tem muita história na tua mão. Esses 78 aí, tu tem muita história na mão. Exatamente. A Zilma colocou aqui, o Mário Cautelo, olhar para dentro. Isso, o enforcado é virar de chave. O sol tem o cavalo. Exatamente. Você vai vendo que os símbolos que tem no sol vai te mostrar outras possibilidades. Não é legal isso? E isso aí é o que eles chamam a jornada do herói, ou alguns chamam, né, do louco, né? No caso do tarô, do louco, né? E depois que nós vimos essa jornada aí, uma historinha aí, né? Nós vamos ver os 4 elementos. Os 4 elementos, eles estão nos outros arcanos, nos arcanos menores. Esses 4 elementos têm copas, espada, paus e ouros. Igual tem gente que joga aquele tarô, aquele baralho de jogo. Tem gente que consegue fazer a leitura do simbolismo do baralho de jogo. E o tarô, ele tem também esses símbolos, né? E esses símbolos é bem interessante porque você vai trabalhar ali com esses 4 elementos que fazem parte do arcano menor, como eu falei, dessas 56 cartas, e eles ali, eles vão dividir em 14 cartas, né? Se você dividir por 56, 14 cartas. Essas 14 cartas, elas vão ser numeradas de Ás a 10, e mais o valete, cavaleiro, rei e rainha, né? E o simbolismo desse naipe é bem interessante, porque a copas, ela significa também a água, o paus, o fogo, a espada, o ar e o ouros, a terra. Quando você pega o mago ele tem esses elementos aqui na mesa dele. Ele tem ele tem aqui a copas, né? Tem copas, tem paus, espada e ouros. Ele tem os elementos aqui na mão dele, na mesa dele. Ele manipula esses elementos, né? Ele traz esse conhecimento de manipular e de saber lidar com esses elementos, né? E aí o que acontece? Você vai perceber que quando você pega uma carta de copas, ela vai estar se referindo a emoções, ao amor, ao relacionamento. Quando você pega espadas, são os pensamentos, decisões, o conflito. Espada já está falando, né? Paus, ação, energia, criatividade. Ouros, matéria, trabalho, realização. Entendeu?
Então, os naipes, eles vão aí, esses elementos vão te trazer essa simbologia. E agora, eu vou trazer para vocês como utilizar o tarô para si mesmo. Agora vamos aprender como usar para si mesmo. Tá todo mundo querendo saber. Isso aí é só um básico, tá, gente? Eu não estou dando aula de tarô, hein? E para você começar a usar o tarô como um diário de autoconhecimento, tem práticas que você pode usar no dia a dia. Opa, eu andei aí com o negócio, não andei? Você vai poder usar várias práticas, né? Você pode retirar uma carta por dia, observar a imagem, e ao observar essa imagem, você vê o simbolismo, você pode sentir o que aquele simbolismo vai trazer para você, porque às vezes aquela mesma carta que sai para você e sai para outra pessoa, dentro do teu inconsciente, ela vai dizer uma coisa, do inconsciente do outro, ela vai despertar outra coisa. Então você tem que pensar, o que essa carta desperta em mim? Que emoção? Né? Por que isso aí está aparecendo? Né? Então, assim, você pode registrar as suas respostas, escrevendo de repente, até fazendo um diário para isso, né? Você pode ver qual é a carta do dia, que emoção surgiu, que conexão tem com a sua vida, os insights que essa carta te traz, né? Então, essas dicas aí é que você pode se atentar, né? E você pode também, no caso, você tem que lembrar, deixa eu ver o outro slide. Você tem que lembrar que as perguntas que você deve fazer são aquelas perguntas de reflexão, né? Então você vai evitar aquelas perguntas. Eu vou encontrar alguém hoje? Eu vou conseguir um emprego? Essas perguntas aí, o tarô não vai conseguir te ajudar muito, não. Agora você pode trazer perguntas tipo assim: o que eu preciso aprender com esse relacionamento? Meu Deus do céu, porque de novo está acontecendo isso, né? O que eu preciso aprender? A carta vai te trazer o simbolismo. O que está bloqueando o meu crescimento? Por que eu não estou avançando? Será que eu estou precisando fazer mais terapia? Será que eu estou precisando fazer atividade física? Será que eu estou precisando comer melhor? Qual a qualidade que eu preciso desenvolver? Né? O que essa situação está me ensinando aí? Que eu estou passando de novo no meu trabalho? Então, as perguntas, elas vão te ajudar com relação a isso, né? E, porque você tem que saber fazer pergunta, né? E você pode usar livros, né? Porque às vezes a gente está sem internet, né, gente? Então é bom ter um livrinho, e tem vários livros que vão te dar apoio para entender essas lâminas. Por exemplo, esse que eu tenho aqui, esse autor aqui que desenhou e tudo, que estudou e dá curso, ele tem uns 3 ou 4 livros, só falando do tarô dele. Simbolismo, como faz, como usa, tá? Mas você tem o tarô e a jornada do herói. Eu não botei aqui a imagem, não, mas se você jogar lá na internet, o tarô e a jornada do herói é um tarô mais voltado para o autoconhecimento. Tem o Jung, do Jung, o tarô, né? E tem também o livro Tarô para o Autoconhecimento. Então tem vários livros assim de tarô com, que de repente vai afinar mais com o teu perfil de entendimento, né? E uma dica bem interessante é: não decore o significado. Explore a relação pessoal com a imagem, porque aqui, às vezes, a imagem que vem para você tem um significado e para outra pessoa tem outro. Vocês já passaram por situações de ir num lugar e uma pessoa falar uma palavra e aquela palavra para uma pessoa ser uma ofensa e para outra não está dizendo nada. Assim são as imagens. O significado é diferente, entendeu? Então você tem que perceber o que a carta desperta em você. Tá? Se tiver alguma pergunta aí que eu não estou olhando agora o chat, Andréia. Outra forma de você usar, que é muito mais prático hoje em dia, muito moderno, eu gosto muito, é usando a IA, a inteligência artificial, como apoio. Ela é uma ferramenta assim maravilhosa que vai te ajudar não só a estudar o simbolismo e o arquétipos, vai te ajudar a criar reflexões, vai ajudar você a fazer uma pergunta melhor para o baralho, vai te falar até como você colocar. Você pode falar assim: como é que é melhor eu botar? Coloco 3 cartas, coloco 4 cartas, como é que é melhor eu colocar para essa questão que eu quero saber do meu trabalho, do meu relacionamento, ou do meu estudo, da minha vida? Né? Vai te ajudar a comparar as escolhas, vai trazer assim um texto maravilhoso se você souber usar a inteligência. Lembra que tem que saber fazer pergunta. Então, eu coloquei aqui exemplos de prompt, né? Você pode chegar e falar assim: explique, você pode colocar as cartas e colocar aqui: explique a carta Imperatriz com um arquétipo de desenvolvimento pessoal.
Que perguntas de autoconhecimento posso fazer a partir da carta eremita? Entendeu? Tem umas perguntas assim, mas você mesmo, de acordo com a sua necessidade, você vai conseguir fazer a melhor pergunta. Tá? Mas a IA é o que eu mais uso, e várias pessoas eu conheço estão usando a IA como resposta para o autoconhecimento. E eu tenho que trazer, claro, trazendo todo esse assunto, eu tenho que lembrar de uma coisa muito, muito importante. O tarô, ele não vai substituir o seu cuidado com saúde, cuidado de você, assim, você não é porque você vai ler, tem a facilidade, tem a IA, que você vai substituir o seu tratamento de saúde mental, sua terapia. Não é para substituir terapia, gente, é para autoconhecimento. Então, o tarô ele não vai substituir uma psicoterapia que você está tendo de acompanhamento psicológico. Ela não vai substituir um tratamento médico, psiquiátrico. Nem vai te ajudar a ter diagnóstico de saúde. Não vai falar assim, olha, será que eu tenho, o que eu tenho aqui? É isso ou isso? Né? O tarô, na verdade, ele vai poder complementar, né, o teu crescimento pessoal, né, fazer com que você traga observações, tá? Mas não utilize para substituir o seu terapeuta, a sua terapia, tá, gente? Isso aí eu achei importante colocar, porque às vezes a pessoa fica aqui, né? Porque é muito gostoso, é muito bom, muito lindo, só que a IA ela tem mania de nos agradar sempre. E às vezes o terapeuta, a gente fica com raiva do terapeuta porque ele não nos agrada sempre. Ele fala o que tem que ser dito. E às vezes a gente não está muito preparado para ouvir, né? Então é importante trazer isso, né? Para o nosso entendimento, né? Viajam na maionese, é verdade, Mário. Se bobear, né, a IA vai, né? Enfim, então, continuando, né, nós vamos ver agora, eu trouxe aqui diferentes tarôs para o autoconhecimento que você pode utilizar, tá? Eu trouxe aqui o tarô mais antigo que tem, esse de Marsella. Esse tarô aí é o que mais antigo que você vê, muito desenho, muitas cartas. Ele é o tarô que a gente fala clássico, né? Europeu clássico, né? Nós temos o tarô de Rider-Waite. Esse tarô aqui, ele é um tarô que, para algumas pessoas não gostam muito desse tarô, tem um pouquinho de polêmica. Por quê? Porque ele troca o número, deixa eu ver, é a carta 8 e 11, a força e a justiça. Ele troca os números. Todos os tarôs têm o mesmo número da força e da justiça. Só que esse estudioso aí, ele resolveu trocar. E aí, muitas pessoas não gostam disso, entendeu? Não gostaram dessa troca. E ele dá um motivo lá, aqui, ó. A carta da justiça aqui é a 8. A carta da justiça aqui é o número 8, tá? E a carta da força é o número 11. Número 11, a carta da força. E nesse tarô do Rider-Waite, ele troca, apesar de ser um tarô de 1910, é um tarô muito estudado, mas tem e algumas outras coisinhas lá, e as pessoas, às vezes, elas já os outros não, os outros seguem o mesmo padrão do Marsella, tá? Então, é bom vocês saberem disso, né? Nós temos o tarô Osho, né, de Osho Zen, né? E temos esse tarô clássico. Eita, voltei aqui. E temos esse tarô clássico, que é o que está aqui na minha mão, aqui, de Nefi, Nafir. Eu sempre me embolo com o nome desse homem, mas é Ney Naif. Ele é um estudioso muito bom também, ele tem aulas, curso muito bom também, e ele é inspirado nos antigos tarôs produzidos na Europa, né, entre o século XVI e XIX. Tá? Agora, ontem, inclusive, eu estava online conversando com o Mari e a gente fez uma brincadeira lá com o tarô do Osho. O tarô do Osho eu não tenho, mas é um tarô também muito bom, gente. Gostei muito de um tarô bem reflexivo, né? E, continuando aqui, tem também que vocês podem procurar os oráculos, né? Eu estou aqui falando de tarô, mas nós também temos opções de oráculos que podem ajudar você como ferramenta de autoconhecimento. Eles são uma ferramenta muito boa para te ajudar no processo reflexivo. Nós temos carta dos arquétipos, que ela vai trazer aí uma conexão com padrões universais de comportamento, vai falar mais do comportamento. Nós temos oráculos de animais, e aí traz uma parte mais
voltada com a sabedoria simbólica da natureza. Tem cartas de afirmações que vai te ajudar com foco, né, no pensamento positivo. Pessoas que têm dificuldade de manter o pensamento positivo, ele é muito bom. Tem o oráculo das deusas, que faz aí uma conexão com o feminino, né, que é muito legal também. Tem os oráculos terapêuticos, que vai justamente te ajudar nesse caminhar, nessa reflexão terapêutica, né? Então, temos muitas ferramentas boas para ajudar a gente no autoconhecimento. E eu gostaria de lembrar aqui que a carta mais importante, o tarô não revela quem você é. Ele ajuda você a lembrar quem você é. Olha, gente, isso é muito importante. Trazendo aqui como autoconhecimento, todos nós, na verdade, a gente tem tudo dentro da gente. Eu costumo dizer que nós já nascemos sábios e com a nossa sabedoria. A gente lembra as coisas que a gente já sabe. É que muitas vezes nós somos muito podados a não olhar para dentro, né? E o verdadeiro processo de autoconhecimento, ele não está nas cartas, está na forma como você observa e interpreta a transformação e transforma a sua própria existência, ou seja, você olhar para dentro, você se ver e se perceber, né? É muito importante. Então, assim, eu acho que é o mais importante da gente ver, né? E eu gostaria até é, antes deixa eu ver qual é o outro slide. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tô convidando vocês aqui a continuar a jornada de vocês. Se você deseja se aprofundar nesse processo de autoconhecimento, eu trabalho também com isso. E eu agradeço a todos que tiveram paciência de me ouvir até agora. Deixe suas perguntas, mas eu vou agradecer e vou tirar a apresentação aqui, porque eu vou querer aqui fazer uma dinâmica aqui. Eu vou escolher uma carta aqui. Eu vou escolher uma carta aqui. Vou pegar só o arcano maior. Peraí. O arcano maior, os arcanos maiores. Aqui tem os arcanos maiores. E eu vou fazer uma pergunta aqui para tirar. E vou tirar uma carta para que a gente faça uma reflexão. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, e essa carta que eu vou tirar vai ser para todo mundo, uma carta só, e que vocês vão interpretar com a simbologia de vocês. E eu vou perguntar o seguinte: qual aspecto de mim mesmo está pedindo mais atenção neste momento na minha vida? E para tirar essa carta, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir ela aqui, vou pedir a um de vocês aí para me auxiliar qual que eu posso tirar. Aonde eu posso botar a minha mão aqui? Deixa eu botar para cá. Tô no meio? Acho que tô no meio, né? Não. Aqui, tô no meio. Andréia, vai me auxiliando aí, Andréia. Qual carta que eu tiro? Mais para a esquerda, mais para a direita? Vamos lá. Tira Deixa a eu ver se eu vejo. primeira. Qual que eu tiro aqui? A primeira. Aqui? Essa? É. Primeira essa? Ou primeira Vai? aqui? Não, Essa aqui. é essa mesmo. É. Tá tirando. Olha o que eu tirei pra gente. Gente, tem. Tem. O que vocês acham dessa carta? Nós até falamos dela. Deixa eu botar ela aqui. Tá dando brilho, né? Esse negócio aqui. Deixa eu tirar aqui. Põe mais É a para sua estrela. direita. Sim. Isso. A estrela. A estrela. Olhem o desenho da estrela. Vocês estão observando? Qual aspecto de mim está pedindo mais atenção nesse momento da minha vida? É a pergunta. Qual aspecto que você acha que está pedindo mais momento da sua vida? Olha só, ela está com 2 jarros jogando água no riozinho lá, né? Ela está com as duas, com o pé e o joelho apoiado na terra, né? Ela está com várias estrelas, luzes na cabeça dela, tá vendo? O Mário disse que para ele, né? Cada um vê aí para você. Confie, entregue, siga em frente. A espiritualidade está direcionando e conectando. Olha só.
Confie no invisível. Muito bom. A estrela é uma carta muito positiva, né? Confie no invisível, confie em você. ah, Vai dar certo, né? Interessante, né? Dá um brilho. Ela tem um pássaro lá atrás, tá vendo? Tem uma natureza lá atrás. Não é legal isso? Então, você pode fazer uma pergunta assim pro teu dia. O que que eu tenho que ter mais atenção hoje? O que eu estou precisando melhorar? E vai ajudar você no seu autoconhecimento. Às vezes você está muito agitado. Eu devo me preocupar com isso? Como é que você vai saber assim, né? Que a pessoa pergunta, mas tem cartas que são positivas, que a gente fala assim, essa resposta é favorável para positiva, outras não. E também a Zilma botou confiar na minha sabedoria, exatamente, confiar na minha sabedoria. E o que que acontece? Às vezes, vamos supor, você pode chegar e você tem alguma questão que você não está entendendo muito bem o que se passa. Você pode chegar para a IA e falar assim: ah, eu gostaria de saber sobre esse assunto gostaria de botar um tarô, né? Aí você pergunta para o tarô, para a IA, qual a melhor forma de eu colocar a carta, de eu postar a carta? 3 cartas, 5 cartas? Aí ele vai te falar e vai te orientar. Ah, você pode colocar 3 cartas. Quando você coloca 3 cartas, normalmente é passado, presente e futuro. Ah, você pode botar 4, você pode. E aí você fala assim: olha só, eu botei as 3 cartas, eu fiz essa pergunta, e agora eu virei. A primeira carta deu o eremita, a segunda deu a esperança, e a terceira deu o pendurado. O que que quer dizer isso? A IA vai te dizer direitinho o que que quer dizer. Mário teve essa experiência ontem, ele ficou impressionado. A Zilda falou que no momento pede para o esvaziamento, exatamente. Dá leveza, né, Zilma? Deu uma sensação de leveza. Então, tá vendo? O Mário colocou uma carta feminina forte. Sim, Mário, é realmente uma carta feminina forte. Então, quando você pega e junta a tua habilidade de perguntar, de pensar, de raciocinar, de refletir com as cartas vão te trazer aí uma visão, uma outra forma, né? E você pode usar isso para esse crescimento teu, entendeu? É muito bom, né? Mário, você quer falar o que que você achou aí de ontem? Ontem foi muito legal, né? Porque eu estava conversando com a Lília, e aí nós entramos na conversa de tarô, e eu tinha falado para ela, olha, algum tempo atrás me veio, eu estava numa feira e me veio para comprar um tarô, e eu não entendi nada, falei, o que que eu vou fazer com tarô, né? Mas eu comprei. E, e aí ele ficou ali junto com as minhas coisas, e aí ontem a gente começou a conversar, ela me deu uma breve explicação, e aí a gente, vamos colocar então o tarô, e fomos colocando, e tudo isso daí que ela falou aí aconteceu, É exatamente muito, tudo muito aí, bacana, direitinho. né, É muito Mário? bacana, é muito bacana. Ele te dá uma amplitude, é assim, é como se o que você não está vendo, ele te mostra para você ver de outro ângulo, Exatamente, exatamente. Você né? tem uma outra visão, porque às vezes a gente está tão focado numa questão que a gente não vê outras Você vê situações. de outro ângulo, né? Exatamente. E Você vê de outro aí, ângulo. essa simbologia, ela vai te despertar algo que você não via, entendeu? Por isso que a gente fala que ajuda no autoconhecimento. Às vezes você está muito agitado, está muito. E aí, quando você vai fazendo esse exercício de olhar de outra forma e de ter essa outra visão, você vai entrar numa calma, você vai entrar numa reflexão, entendeu? Às vezes a pessoa está muito agitada, muito ansiosa, aquilo ali vai te, né? Eu, assim, indico muito isso. Às vezes você está precisando conversar com alguém e tirar uma dúvida. Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Aí você pega, coloca, faz aquela pergunta, coloca o tarô, mas eu não entendo nada. Hoje nós temos a IA.
Eu, quando era mais nova, eu pegava, ficava no livro pra lá, livro pra cá, doido, livro que eu tinha outros tarô, aí abria aqui e ali, aí eu fazia, tinha um monte de anotações básicas, né? Eu tinha várias anotações básicas. Hoje em dia você só precisa ter o tarô, não precisa nem ter um livro que normalmente vem junto, porque você chega lá na IA, pergunta e ela vai te dizer. E é muito assertivo, é muito legal, vale muito a pena. E aí, É, no meu entendimento, é isso. Ele pega as referências do inconsciente teu, né? Faz esse espelho. Fala, Magno. o pessoal vai perguntar, mas e como que eu vou saber se isso realmente é isso que está me falando, etc e tal, né? Por exemplo, ontem a gente colocou no formato de três, né? Uma do lado da outra, três, que é passado, presente e futuro. E o meu passado estava batendo exatamente com o que estava sendo dito. O presente tinha acabado de acontecer, né? Um dia atrás e estava reverberando no dia que eu estava ali fazendo o tarot, que foi ontem. E o futuro batia com algumas coisas que eu já estava sabendo. Então, foi muito, foi muito legal, Muito né? louco, Porque né? Muito foi louco. muito louco, porque bateu assim exatamente, não bateu, isso não é uma coisa inconstante ou uma coisa que pode ser, não pode ser, não. Bateu exatamente o que era, né? E o que tinha acontecido. Você sabe que eu fico bem. Eu sempre me impressiono, né? Porque quando eu vou botar para mim, né? Eu sempre me impressiono nisso. E como eu comecei a utilizar o tarô dessa forma, quando eu era adolescente, quando a minha filha começou naquela fase adolescente, que fazia umas perguntas, que achava isso, achava aquilo, tinha um monte de minhoca que um falou isso, outro aquilo, não sei o que, e ela ficava, né? Porque o adolescente, né? Ele tem a necessidade de expressar, de querer saber, aquela coisa toda. O que que eu fiz? Eu dei um tarô na mão dela. Ela ficou meio assim. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o tarô, aí eu expliquei algumas coisas, dei o livro junto. Quando eu dei para ela, não estava nesse auge, que a IA agora está no auge, né? Que ela era mais nova. Aí ela ia lá vendo o livro e tal, esse livro desse aqui, tá até velhinho que eu tô te falando é esse. Aí ia lá e tal. Só que aí, conforme a IA foi aprimorando, ela começou a colocar na IA. Aí um dia ela falou assim: mãe, eu tô colocando na IA, a IA me responde tudo. Eu, como assim? IA responde? Responde. Aí eu fui ver, eu falei assim: ai, que maravilha, adorei. Aí agora eu não uso também IA. Eu aprendi com ela, gente, a usar IA. Então, aproveite que tem IA. Na minha época, quando eu era adolescente, não tinha IA. E quando ela começou no iníciozinho, não tinha, ela ia no livro, né? Aí agora, quando nós vimos, nós fomos com a IA e o Mário foi e pegou o livro, que o tarô que nós vimos foi o de Osho. Ele foi lá no livro dar uma analisada e ele confirmou, né, do livro, que o do Osho tem é fácil de consultar, porque tem livros que você tem um resumo, ele é mais fácil de consultar. O livro desse tarô aqui, ele é um livro grossão, com as letras menores, então ele é mais complexo na explicação dele, entendeu? E tem livros que não, tem livros que são mais resumidos, né? E com a IA é interessante por quê? Porque dependendo da tua pergunta, o que ela faz? Ela direciona a resposta para aquela tua pergunta, entendeu? Pela forma que você perguntou e pela carta que saiu, ela direciona. Quando você vai ver um livro muito complexo, você vai ter que ficar catando ali, dentro da tua pergunta, aquelas possibilidades, entendeu? Então a IA se torna realmente melhor. Foi legal porque a IA, a IA respondeu, né? E aí a gente ficou curioso, falou, pô, o que será que o livro vai falar, né? E o livro falou basicamente a mesma interpretação com palavras sinônimas, com entendimentos sinônimos ao que a IA tinha dito. Então, funciona, né? É muito bom mesmo. Eu assim, indico para vocês utilizarem o tarô como ferramenta de autoconhecimento, né? E é muito bom mesmo. Como eu falei, eu vou ver se eu trago assim outras. Eu tenho várias coisas, como eu gosto do autoconhecimento desde nova, tem várias situações. Antigamente, eu estava até comentando com o Mário, eu usava muito em Xing. Eu usei muita coisa, né? A Zilma falou que já vai comprar um tarô. Zilma, só tem que ver, escolhe um legal. Vê qual você acha mais bonito. Zilma tem um tarô que ele é todo brilhoso. A minha filha disse que está querendo comprar ele. É uma lâmina toda brilhosa, assim. Ele a que você vira assim, sabe? Tem um brilho. Agora, você, quando comprar, você sempre vê a medida, porque tem tamanho. Tá vendo? Esse aqui é grandinho, ó. Esse aqui, deixa eu ver, ele tem quantos centímetros? Esse aqui ele tem 13 centímetros, ó. 13 centímetros esse aqui. Às vezes você vai comprar e é metade desse aqui.
Eu não sei, eu não lembro o do Mário, eu não sei que tamanho é, tá vendo? Às vezes você vai comprar esse aqui, ó, 8,5. Pera Às aí, vezes, vamos ver qual que é o meu. Eu vou pegar lá. tá. Então, assim, tem tarô que é pequeno. Aí você tem que ver se você vai preferir um tarô menorzinho ou maior. Tem uns que vêm numa caixinha, o valor deles, assim, varia muito. É muito, assim, dependendo do como ele é feito e de quem é o autor e do estudo que tem em cima, o valor você encontra, tipo assim, de, sei lá, R$ 20 a R$ 500, sabe assim? É bem amplo. Não, não tem uma média, não. Bem amplo, né? E aí, dependendo o de Marsella, você tem ele grande e tem ele pequeno também. O de Marsella, que é o mais tradicional, né? É o mais tradicional, Marsella. Os outros, eles vão ter uma variação. Tem da lua, tem da coruja, tem da... Assim, sabe assim? Tem o tarô de tudo, assim, né? O que o Mário tem ali, que ele usou, foi o Osho. É o meu de hoje. Qual, Não sei qual se o dá pra tamanho? ver aí. Tá dando pra Qual o ver aí? tamanho? Não, não dá não. Põe assim É, na tua frente. o meu é o de 10. 10 centímetros, assim, em É, pé? Em pé? 10 centímetros em pé. Então, olha só, esse meu aqui tem 13, tá vendo? Ó, 13. É. O do, Aqui, ó, dá pra o ver? do, dá pra ver aí. Aham, dá pra Ó, ver. Agora não. O do Mário tem 10, tá vendo? Ó? Aí aqui, eu tô com. ó o livrinho do Osho, ó. É, o livrinho do Osho, aham, dá pra ver. Aham, exatamente. E eu tenho outro que é da cura vibracional prática. Ó, tá vendo? Ele tem 3. Ele é, ó. Tem tarô que tem essa medida aqui, ó, 8. Tá vendo aqui? É pequenininho. 8. Tem vários. Não dá pra ver, não, Mário. Não? Põe Peraí. bem na tua frente. Isso, agora deu, ó. Cura vibracional. É um outro, né? Aí tem É, que ver. Tem uns que são muito pequenininho, hein? Eu não gosto esse muito já é, desses muito pequenininhos. esse já é grandão, ó. Esse daqui vai ter, deixa eu ver aqui, ó. Esse vai ser igual o seu aí, ô Lilian. Ah, é? Com Dando 13? 13,5. Ó, tá vendo? Ó? Então, é maior do que o meu. O meu tem 13? Ó, Então. Esse daí é maior que o meu. 13,5. 13 é maior que o meu. O meu tem E ele 13. tem umas simbologias Hum. de espaço, ar, tempo, ó. Ah, que lindo. Aham. É porque é cura vibracional, né? E assim, eu uso ele mais quando eu faço cerimônias. Que daí eu Ah, ponho em sim. volta do que está sendo colocado nas cerimônias, né? E Uhum. aí na vibracional, né? Vai na cura vibracional. Deixa eu pegar uma outra carta aqui para vocês verem. Eu já estou Ó, aqui pesquisando o muito legal valor. essa carta, ó. Ó, bonito, bonito. Lindo, É. lindo, Muito bom. lindo, lindo isso daí. Dilma, tem tarô de tudo quanto é jeito, como eu te falei. É, Tem de. eu tô vendo já- aqui, o do Osho varia bastante, 250, R$ 400. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar aqui a live e a gente bate um papo, para não ficar a gravação muito longa, né? É Esse isso aqui é aí. muito legal. Então, eu vou agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Nós vamos continuar batendo um papo aqui. E a você que está nos assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. E tenha dúvidas aí, entre em contato com a gente. Eu vou passar para o André aí. Qualquer coisa, entre nas minhas redes sociais aí, Lilian Flig, me siga, né? Até mais, André. Eu vou passar para você finalizar. Tá, vamos finalizar então. Na realidade, eu deixo aí na descrição do vídeo tuas redes sociais, tá? Se alguém quiser verificar, é só ir lá. Então, estamos encerrando mais uma aula do nosso curso, Os Caminhos para o Autoconhecimento. E espero que vocês tenham gostado, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Lilian Flig e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para você continuar evoluindo junto com a gente, eu convido você a interagir conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para você. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal. Até lá. Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.